Pessoal, vamos comentar agora, né? Tudo bem? Sigando o meu canal aqui no YouTube. Para quem não me conhece, Carlos Eduardo Pellegrini, sou professor aqui do Damásio, né? E de alguns cursos de pós-graduação e outros cursos aí. Perfeito? Vamos comentar a prova de analista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos comentar a matéria de penal e processo penal. Vamos começar por processo penal. Lembrando que analista judiciário foram 5 questões de processo, 5 questões de penal. E analista administrativo, 4 de processo, 4 de penal. Uma notícia boa. Quem foram meus alunos, principalmente lá no Damásio, no curso de carreiras aí jurídicas, específico para o Tribunal Regional Eleitoral, gabaritou todas as questões de processo penal. Porque eu tenho certeza, se você anotou no seu caderno tudo que eu disse em aula, não precisaria nem estudar por livro. Você ia gabaritar, porque todas as questões eu disse em aula. Todas, sem exceção. Vamos lá. Vamos começar aqui mostrando as questões. Vamos mostrar aqui as questões. Vou ter que virar a câmera, tá, pessoal? De processo penal. As questões de processo penal. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar. As questões de processo penal, olha só, vou virar aqui a câmera, ó. Se dá para enxergar. Né? Vamos lá, 53, 54, 55 e 56. Estou comentando aqui a prova branca. Então vamos lá. Primeira questão de processo, 53. Falava-se, tinha as afirmações 1, 2, 3 e 4, né, para ver se é verdadeiro ou falso. Primeira afirmação, é imprescindível o inquérito para oferecimento da denúncia? Como está genérico, não. Né? Não é imprescindível. Afirmativa falso. Né? Não entrou no mérito. Né? Mas essa afirmação genérica é falso. A autoridade policial pode determinar seu arquivamento? Comentei em aula. Não pode. A autoridade policial pode, mesmo o inquérito sendo arquivado, proceder novas pesquisas se outras provas tiverem notícia? Sim, pode. Verdadeiro. E o inciso 4 era o artigo 28, onde o promotor promove o arquivamento, o juiz não concorda, vai para o procurador ou ele nomeia um outro promotor ou ele mesmo determina o arquivamento, o juiz é obrigado a acatar. Tá? Então a alternativa, estavam corretas a afirmativa 3 e 4, a alternativa D. Questão tranquila, como falei isso em aula. Questão 54, falava sobre a intimação em carta precatória do acusado. Lembra que eu falei na aula, a intimação é pessoal? Portanto, a linha D, intimação pelo oficial de justiça. Questão 55, falava sobre citação. Lembra na nossa aula? Citação do funcionário público no estabelecimento onde ele trabalha. A, correta, era para você identificar a incorreta. O processo terá sua completa formação com a citação. Lembra que eu comentei em aula? Óbvio. Só com o chamamento do acusado do réu completa a relação dialética. Verdadeiro. Citação por hora certa era a linha C. Correto. Se faz nos termos do processo civil. E o incorreto, a linha D. Lembra que eu falei em aula? Preste atenção no artigo 366 do Código de Processo Penal. Estudem ele. Leia esse artigo, é importante. Cai em prova. O que aconteceu? Caiu em prova. Mas caiu errado. Lembra? Quando a pessoa, o acusado citado por edital, não constitui advogado e nem comparece, suspenso está o processo e a prescrição também, e é possível produzir provas consideradas urgentes. Só que nesse ponto a questão estava errada, porque dizia que corre o prazo prescricional. Não corre. Perfeito? E a última questão de processo falava sobre ação penal privada. Tinha 5 afirmações para ver se era verdadeiro ou errado. Tal e qual eu preparei para vocês no simulado. Falei, façam um simulado que complementam seus estudos. Igualzinho. Nos mesmos termos eu preparei o simulado para vocês. Então, o inciso 1 falava que não existe vedação expressa no Código Penal, mas não é admitida ação penal subsidiária em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Errado. Ação privada subsidiária é uma garantia constitucional. Falso. Pode sim. Se o Ministério Público for desidioso, omisso, negligente, o particular o substitui. Perfeito? É uma garantia do cidadão, da vítima. Então tá falso. O inciso 2 é errado, que falava de
representação do ofendido em ação de iniciativa privada. Não, a ação é penal, pública e condicionada à representação. Falso, totalmente falso. O inciso 3 fala, não se admite ação penal subsidiária em caso de arquivamento de inquérito. Né? Verdadeiro, correto. O inciso 4 falava que mesmo na ação penal subsidiária, se a vítima for negligente, o Ministério Público pode assumir. Perfeito, resposta correta. Portanto, somente a 3 e a 4 verdadeira. No caso aqui do gabarito, no caso aqui, a resposta seria a D, que eu estou corrigindo a prova branca. Perfeito? Agora vamos falar das questões de penal. Penal também foi tranquilo, viu, pessoal? Penal foi muito tranquilo. A primeira questão de penal abordava a teoria da atividade, né? Quando do tempo do crime. O Código Penal adotou a teoria da atividade, né? Tava lá na questão 48, né? Praticou o crime do dia 29 de maio, mas faleceu 20 dias depois. Então a linha B, tranquilo. Questão 49, falava sobre a semi-imputabilidade. O Código Penal adotou que teoria? Vicariante, sossegado. Teoria 50, a questão 50 um pouquinho mais complicada, mas só um pouquinho. Falava sobre a autoria, onde um deles não tem o mesmo liame subjetivo. Dava para acertar por exclusão. A autoria desconhecida não é matéria de processo. A autoria sucessiva, onde sucede outro no tempo, também não. Autoria incerta, né? Também não. Então, só restaria a teoria colateral. Daria até para aquele candidato que estava com uma certa dificuldade, não estudou tanto a matéria, fazer um chute calculado. Perfeito? Mas só lembrando, não tem o mesmo liame subjetivo do fato criminoso, é chamado de autoria colateral. A 51 um pouco mais complicado, aumentando o nível, falava sobre qual é a teoria que pune a participação quando o autor leva a efeito uma conduta típica e ilícita. Né? Ou seja, o autor principal realizou uma conduta típica e ilícita. O partícipe será punido de acordo com esses requisitos, sob qual teoria? Aí você tinha que lembrar da teoria da acessoriedade limitada. Limitada porque é limitada desde que haja um conhecimento que o autor praticou a conduta típica e ilícita. Perfeito? Agora, a questão 52 era complicada, era mais difícil, falava de crimes ambientais. E aí você teria que saber o texto de lei dos crimes ambientais, e poderia ter alguma pegadinha, mas não tinha. Todas as afirmações estavam corretas, perfeito? A 52, com um grau maior de complexidade. Vou até aqui passar para vocês, você consegue ler, lembrando dela. Estou comentando a prova branca, né? Que falava sobre o crime ambiental, tá? Onde todas as alternativas estavam corretas. Pessoal, no geral, tranquilo. Processo penal dava para gabaritar. Analista judiciário, 5 questões. Administrativo, 4. E penal, um pouquinho mais complicada. As questões de crimes ambientais, muito mais difícil. E a teoria da acessoriedade limitada, que você poderia ter esquecido. Perfeito? As duas primeiras muito fácil. A segunda, quanto à autoria colateral, você poderia por exclusão acertar. Perfeito, pessoal? Espero ter ajudado a vocês, mas fiquei muito contente, porque aquele aluno que prestou atenção nas minhas aulas e anotou o que eu falei em aula, tenho absoluto que em processo penal gabaritou. E quem é meus alunos da carreiras públicas teria até chance de fazer essa prova, que dá 5 questões, com certeza acertariam pelo menos 4 questões. Perfeito? Valeu, pessoal. Abraço.